Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre árvore genealógica bíblica e aqui no nosso caderno, na página 31 do nosso estudo, nós paramos bem aqui, ó. Então, esse pessoal que tá dessa marcação para cá, para a esquerda, faziam parte aí dos soldados de Davi, que a gente comentou no estudo passado. E agora começa a história de Salomão. Davi morreu e agora nós entramos na leitura de 1 Reis. E aqui são os personagens que apareceram depois do último soldado de Davi, que apareceu na história. Começando por esse personagem, que é Aravna, ou Araúna em português, que está em 2 Samuel 24:18, lá no finalzinho de Samuel. E aqui em 1 Reis, a gente já entrou com um personagem novo que se chamava Rei. Rei em português. Aqui é um I com acento agudo. Está em 1 Reis 1:8. Depois apareceu outro personagem chamado Abner, que era o comandante da tropa de Israel. E ele era filho de Ner. Está em 1 Reis 2:5. E apareceu Amassa. Era o comandante da tropa de Arudá, da tribo de Judá. E ele apareceu em 1 Reis 2:5 e ele era o filho de Jéter. Esses dois aqui, pessoal, eu fiquei em dúvida se eu já não tinha anotado no meu estudo. Eu procurei e não encontrei com os nomes dos pais dessa forma, né? Tem uma pessoa no nosso estudo que se chama Amassa e o nome do pai dele é até parecido, mas não... que é esse aqui, ó, o Amassa, filho de Itra. E ele também era comandante do exército de Absalão, sabe? Mas para não... por desencargo de consciência, eu coloquei mais um aqui. Esse era o comandante da tropa de Arudá, Judá. E esse era o comandante do exército de Absalão, irmão de Davi, que era o irmão que se voltou contra... aliás, irmão de Salomão, desculpe, filho de Davi, que se voltou contra Davi. Aqui, ó, o Absalão. Só um minuto. Aqui. Ele era o comandante do exército de Absalão. Filho de Davi, que se voltou contra Davi na história. Até o filho dele perseguiu ele. Enfim. Mas eu coloquei ele novamente para nós não deixarmos de anotar, né, algum personagem. Porque nesse estudo aqui eu não quero deixar de anotar um nome sequer de pessoas. Aqui em 1 Reis 2:39 apareceu Maacá, que era pai de Aquis. E agora nós vamos para a próxima página, porque na próxima página a gente só vai falar dos assessores do rei Salomão, que é a partir de 1 Reis 4:3, tá? Então todos esses nomes estão no capítulo 4, versículo 3 e no capítulo 4, versículo 8. Aqui na esquerda, capítulo 4, versículo 3. Aqui na direita, capítulo 4, versículo 8. Então, vamos lá. Começando por Zadok, pai de Azarias. O Azarias era um sacerdote. O Sisá, que é pai de Eliorefe, e Aias, também... os dois eram secretários de Salomão. O Ailude, que é pai de Josafá, e o Josafá é secretário do Estado. Joiada é pai de Benaías. O Benaías é comandante do exército. O Joiada, que a gente acabou de ler, ele já apareceu aqui, ó, no nosso estudo na página 30, tá? E ele era um dos soldados de Davi de confiança. Então, ele também continuou aí como um assessor aí do rei Salomão. Aqui nós também temos Zadok e Abiatar, que eram dois sacerdotes. Depois nós temos Natã, que é pai de Azarias, e o Azarias é chefe administrador, mas eu não encontrei se esse Natã é o mesmo Natã, filho de Davi, certo? Então, eu coloquei aqui e não coloquei nenhuma referência, porque na própria Bíblia não fala se esse é o Natã, filho de Davi, ou se é uma pessoa aleatória. Aqui apareceu outro Natã, que é pai de Zabude, mesma coisa, anotei aqui,
e não tem referência de onde ele veio, Natã, que Davi tem um filho chamado Natã. Uzabude era o conselheiro de confiança do rei Salomão. Depois temos Aizar, que é o encarregado do palácio. Depois temos Abda, que é o pai de Adonirão. O Adonirão era encarregado das obras. E ele vai aparecer de novo aqui, ó, tá? Então, a gente já vai ligando uma coisa na outra. E aqui a gente já coloca uma flechinha para ir para a página 33, que ele apareceu lá. E agora, a 1 Reis 4:8 apareceu aqui, pessoal. Esse aqui estava escrito assim na Bíblia: o filho de Ur, o filho de Decker, o filho de Resed, o filho de Abinadab. No caso, não falou o nome das pessoas, só falou o nome dos pais. E na Bíblia em português está escrito Ben-Ur, Ben-Decker, Ben-Resed e Ben-Abinab, porque Ben em hebraico é filho. Então não quer dizer que o nome dele é Ben-Ur, quer dizer que é o filho de Ur. Então quem está lendo essa passagem na Bíblia em português pode fazer uma pequena confusão aqui nessa parte, como na minha Bíblia. Essa aqui é a Bíblia judaica completa. Estava escrito filho dessas pessoas. E na Bíblia em português, normal, na versão NTLH, se não me engano, que fala Ben-Ur, Ben-Decker, Ben-Resed, Ben-Abinadab, tá? Mas são os filhos dele, não apareceu o nome dos filhos, só dos pais. Então eu anotei dessa forma, ó. Filho de Ur, filho de Decker, filho de Resed, filho de Abinadab. No caso, esse filho do Abinadab era marido da Tafate, uma mulher que era filha de Salomão. E o Salomão está no nosso estudo na página 27. O Ailude é pai de Baaná. Parua, pai de Josafá. Aqui apareceu também, ó, o filho de Geber. Em algumas traduções está escrito Ben-Geber, filho de Geber, certo? Apareceu Elá, que é pai de Simei. Ido, que é pai de Ainadab. Apareceu Uri, que é pai de Geber. Apareceu Aimás, casado com Basemate. Apareceu Hussai, que é pai de Baaná. E apareceu Og, certo? Aqui eu esqueci de escrever em português o nome dele. E agora na próxima página a gente tem o Adonirão aqui, que eu vou colocar a referência dele, que ele tá na página anterior, tá? Assim a gente sempre tem as relações do que a gente já anotou. Essas pessoas aqui, ó, Etã, que apareceu em 1 Reis 5:11, ou em algumas bíblias está em 1 Reis 4:29, ele era um sábio da época. E outros 3 sábios eram esses aqui, ó. Eu tô tremendo assim um pouco porque eu tô sem o tripé, então eu tô filmando com a mão. Aí o Remã, o Calcol e o Darda eram filhos de Maó, tá em 1 Reis 5:11 ou 4:29 em algumas outras bíblias. E eles eram sábios, esses 3 aqui, mas esse primeiro eram sábios, e o rei Salomão, que foi presenteado pelo Criador com a maior sabedoria do mundo, ele era mais sábio ainda que essas pessoas aqui. Eu não fiz estudo para saber quem são essas pessoas, mas para ter feito esse comentário na Bíblia, né, que Salomão era ainda mais sábio que eles, deveriam ser pessoas muito sábias da época, mas a sabedoria de Salomão superava eles. E aqui em 1 Reis 5:15, ou em algumas bíblias está em 5:1, apareceu o Hirão, o rei de Tiro. E o rei de Tiro, ele era amigo de Davi, e ele também se tornou amigo de Salomão. Inclusive, Salomão e Hirão, como Salomão tinha muita sabedoria, eles fecharam um acordo entre si, e durante o reinado de Salomão teve paz. Inclusive, eles fizeram, o Hirão, ele forneceu madeira para o rei Salomão, para que Salomão construísse o templo de Salomão. Então, eles fizeram uma ótima parceria nesse tempo. E depois aparece o Adonirão, que já está lá na página 32, que é o encarregado de trabalhos pesados para Salomão, que apareceu em 1 Reis 5:28, ou em algumas bíblias está em
1 Reis 5:14. E aqui é a página 33 do nosso estudo, do nosso caderno. E por aqui nós paramos o nosso estudo de hoje. A nossa próxima leitura vai ser 1 Reis, capítulo 7. E se vocês quiserem ver sobre como ficou o Templo de Salomão, ele está bem explicado no capítulo 6. 1 Reis, capítulo 6 inteiro, explica como foi a construção do Templo de Salomão. E aqui no último versículo ele fala que o templo foi feito em 7 anos e 6 meses. Inclusive aqui a gente vê o nome do 2º mês e o nome do 8º mês do Criador e o primeiro que está lá no comecinho da Bíblia, que é Aviv. Então, são mais informações, mas isso é outro estudo, então não vamos misturar uma coisa na outra. Mas é legal que eu já até grifei aqui para a gente ter isso anotado para um próximo estudo, que eu venho fazendo também há bastante tempo, que é o do calendário. Mas é isso, não vamos misturar uma coisa na outra. E no próximo vídeo, nós damos continuidade à leitura de 1 Reis, capítulo 7, e continuamos anotando a árvore genealógica bíblica. E é isso. Até o próximo vídeo. Shalom!